Meus irmãos, você deve ter notado que no Evangelho de São João, Jesus envia o seu Espírito Santo no primeiro dia da Páscoa, na sua segunda aparição, como um dom pascal. E São Lucas, no seu livro dos Atos, ele vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos reunidos no dia de Pentecostes. Qual dos dois está com a razão? Aquele que afirma que o Espírito Santo é o dom pascal por excelência comunicado já no primeiro dia da aparição do ressuscitado? Ou aquele que diz que o Espírito Santo vai ser enviado só em Pentecostes? Bom, eu acredito que esta pergunta não é boa. Quem está com a razão? A melhor pergunta é: o que será que São Lucas quer nos ensinar, fazendo coincidir a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes? Primeiro nós devemos saber o que é esta festa de Pentecostes a qual São Lucas se refere. Trata-se de uma festa judaica que eles chamam em hebraico Shavuot, e que a tradução grega é Pentecostes, que significa apenas isso, 50 dias, e que se comemorava neste dia. A princípio, como era uma festa muito antiga, se celebrava a colheita do trigo. Depois ela tomou um sentido religioso e passou a significar a festa da outorga da lei. É a festa do dia em que Deus deu a lei para Moisés no Monte Sinai. A lei era considerada o maior presente que Deus tinha dado para o seu povo, pois nós sabemos que muitas nações possuem códigos de lei, mas este código era especial. Deus tinha dado esse código de leis para Israel como uma espécie de mapa para a felicidade, de modo que a finalidade desta lei era trazer prosperidade, paz, progresso para Israel. Era isso. Só que tem um probleminha. A índole pecadora do homem, que foi o homem que perdeu a graça pelo pecado original e foi corrompido pelo pecado. Então o homem tem uma tendência natural para o pecado. Depois, outro problema é que a lei é uma coisa exterior ao homem. E Santo Agostinho sabiamente comenta que a lei só pode ser observada por coerção. Ela é incapaz de modificar o homem. O homem observa a lei pelo medo da prisão, o medo de ser multado, medo de ser punido com pena capital, com morte. Então veja, a lei é ineficaz. Por outro lado, Santo Agostinho dizia que São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, vai dizer, nos ensinar que na nova aliança, não mais aquela aliança feita no Monte de Sinai e selada com tábuas de pedra dadas a Moisés, mas a nova aliança selada por Deus no Monte Gólgota, selada pelo sangue de Jesus, Deus vai substituir a lei pela sua graça, ou seja, pelo seu amor. Aí, se a lei era algo exterior, que só era observada por coerção, o amor derramado pelo dom do Espírito Santo, é interior. Ele é observado por atração. Então, o amor cria nova criatura, faz nova todas as coisas. Por isso, o amor, o dom máximo do Espírito Santo derramado em Pentecostes, vai ser eficaz. Note no texto que o evangelista Lucas faz ligação deste evento com os eventos do Monte Sinai, lá no livro do Êxodo,
porque ele vai colocar aqui a imagem do vendaval impetuoso. Aliás, a palavra espírito em hebraico, ruah, significa vento. Depois veja que ele vai colocar línguas de fogo, pois esses eventos cósmicos aparecem lá na primeira aliança selada pela lei, que é terremoto, que é vento impetuoso, que é fogo, que é raios. Depois o texto continua dizendo que depois que desceu sobre os apóstolos o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Mas se você vai ler mais adiante, você vai reparar uma coisa interessante. Não é que eles falavam línguas diferentes, é que eles eram entendidos por todos. É claro que aqui, para entendermos esta referência que o evangelista Lucas nos faz, deveremos voltar um pouquinho mais atrás ainda do livro da Bíblia e deixar o livro do Êxodo e irmos lá do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, Babel. Lembra aquela passagem que Deus confundiu a língua das nações, porque eles queriam construir uma torre para chegar até o céu? Então, a arrogância humana, a autossuficiência humana foi punida com a confusão das línguas. Aí é narrado o máximo da corrupção humana, a pretensão de atentar até contra Deus. Pois bem, aqui ele faz uma espécie de contraponto negativo, o oposto de Babel, porque aqui todos vão entender na sua própria língua. Agora, a imagem aqui é preciosa, porque vai nos falar da nova fé. Esta nova fé cristã, ela vai unificar todas as nações na paz. É a linguagem do amor que o Espírito Santo comunica a todos. Depois ele faz uma listinha aqui no texto dos Atos sobre os povos que estavam lá ouvindo os discursos dos apóstolos, que estavam amedrontados. De repente eles, graças ao poder do Espírito Santo, abrem as portas do cenáculo e São Pedro faz um belíssimo discurso. Pois bem, aqui ele faz uma listinha de povos, mas se você reparar a localização desses povos, você vai ver que tem um movimento do norte para o sul, do oeste para o leste, e assim ele dá a ideia de que todas as nações, isso do mundo antigo, mediterrâneo naturalmente, vão ser beneficiadas com esse dom do Espírito que é comunicado em Pentecostes. E para terminar, gostaria de desfazer alguns equívocos. O primeiro equívoco é afirmar que Lucas diz que o Espírito Santo só desceu em Pentecostes, sendo que no Salmo 104 diz que se Deus tirasse por um só segundo o seu hálito no mundo, tudo voltava ao seu caos. Então, de forma alguma, São Lucas jamais disse que foi naquele dia especificamente que o Espírito Santo passou a tomar as rédeas do mundo. Outro grande equívoco que aparece nesse texto é você pensar que foi neste dia que nasceu a igreja. Não, a igreja nasceu no momento em que Jesus teve o seu lado aberto no alto da cruz. Ali foi o parto da igreja. E desta chaga jorrou água e sangue. O que é interessante, se lermos o discurso de São Pedro, que vem logo a seguir, é que a religião cristã, ela não é um ensinamento, uma doutrina de coisas que nós devemos fazer para nos salvar, mas é o ensinamento daquilo que Deus fez para a nossa salvação. Então Deus enviou seu Filho para morrer na cruz e ele é ressuscitado, depois nos envia também o seu Espírito Santo para fazer uma aliança interior, uma aliança de amor com todos nós. Amém.